Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Vamos dar início agora aos estudos da unidade 3 da disciplina de Didática do Ensino. Nas unidades anteriores, refletimos sobre o papel do professor no mundo conectado no qual vivemos hoje e sobre como se processa a memória e sua importância para consolidar o aprendizado. Na unidade 3, continuaremos nossos estudos que, articulados aos anteriores, ajudarão você, professor da Escola Sabatina, a ampliar sua compreensão sobre como os adultos aprendem. Aliás, falando em aprendizado de adultos, você sabia que o estudo sobre as formas de ensinar este público tem um nome específico? Isso mesmo, chama-se andragogia. Enquanto a pedagogia se ocupa em compreender as formas de ensinar da criança, a andragogia está relacionada à compreensão do aprendizado do adulto. Para nós, aqui, é especialmente importante conhecer as especificidades do aprendizado dos adultos, pois esse é o público com o qual vocês lidam a cada sábado na escola sabatina. Ampliando sua compreensão sobre ele, você poderá alcançar melhores experiências de ensino-aprendizagem. Como dissemos, as formas de aprender da criança e do adulto são diferentes. Enquanto a criança é mais dependente do professor, o adulto já tem vasta experiência de vida e tem mais autonomia para decidir sobre o que deseja aprender. Adultos costumam procurar conhecimentos que possuam significado para suas vidas e que possam ser aplicados imediatamente. Se o adulto não consegue relacionar teoria e prática, normalmente não se sente motivado a aprender. Diferente das crianças, que costumam aprender na escola os conteúdos que os adultos escolhem para elas. Sempre são os professores que definem isso. Por causa dessas características típicas dos adultos, os professores devem adotar uma posição muito mais de facilitadores do que de detentores do conhecimento. Eu vou repetir esse conceito porque ele é elemento central na andragogia. Os professores devem adotar uma postura de facilitadores do conhecimento ao dar aula para adultos, mesmo que seja na escola sabatina. Ser um professor facilitador pressupõe atuar com base no diálogo. Isso porque o aprendizado se dá pela troca de conhecimentos e experiências entre professores e alunos. Aliás, nesse processo, muitas vezes é até difícil distinguir quem aprende mais, se o aluno ou o professor. Assim, podemos dizer, a partir da andragogia, que o aprendizado é um caminho de mão dupla. Lembra que na unidade 1 falamos do mundo atual, que é caracterizado pela rapidez na troca e na produção de informações pela conectividade? Pois então, a andragogia é um tipo de aprendizado mais alinhado a esse mundo contemporâneo. Por isso, é importante estarmos atentos se desejamos ser professores que alcançam melhores experiências e resultados de aprendizagem. Pensando na escola sabatina, podemos exemplificar com o professor que incentiva e valoriza a participação dos alunos, tornando os membros mais ativos e não meros ouvintes. O estudo da lição, por exemplo, se dá com base no diálogo e na valorização das experiências de vida, em articulação com a temática estudada e, é claro, com a Bíblia. Já comentamos na unidade anterior, mas cabe comentar novamente, que você, professor, deve estar sempre muito vigilante ao tempo destinado para cada atividade da escola sabatina. Isso porque incentivar o diálogo e a participação dos alunos pode resultar em um desvio dos assuntos principais. Para que o efeito de aprendizagem seja garantido, principalmente no estudo da lição, que é o ponto alto da escola sabatina, você precisa ser aquele que faz uma mediação adequada, retomando o assunto, atentando para o tempo e organizando as participações. Deixar tudo isso solto pode significar debates e participações superficiais ou que fogem do objetivo. Tome sempre para si a responsabilidade de ser o condutor do processo, mesmo quando seus alunos são adultos. Falamos até aqui alguns elementos centrais sobre a andragogia e o papel do professor. Agora, vamos retomar
pontualmente 3 aspectos importantes que caracterizam o aluno adulto e sobre os quais sugerimos que você tenha especial atenção. Usaremos como referência o estudo de Nofs e Rodrigues, 2 autoras que pesquisam sobre andragogia. Elas listam vários princípios que nos ajudam a compreender as especificidades do ensino para esse público. Dentre eles, vamos listar e rever 3 aqui. Acompanhem conosco. O primeiro princípio é: os adultos precisam saber que eles precisam saber algo antes de aprendê-lo. É isso mesmo. A frase parece confusa numa primeira leitura, mas vamos pensar no seu sentido. Por mais que pareça que o adulto sozinho deve, por si mesmo, ter um entendimento sobre o que deve ou não deve ser bom e útil para si, e sobre o que deve ou não deve aprender, nem sempre é assim que funciona. Por isso, muitas vezes é importante argumentar com ele e mostrar a importância e o sentido para a aquisição de determinado conhecimento. Você, que é o professor, tem a tarefa de mostrar para seus alunos a importância de saber mais além do que ele já sabe sobre determinado assunto. Convencido disso, ele estará mais aberto à aprendizagem. Não se faz isso por imposição ou qualquer outra medida que sugira coerção, mas por meio do diálogo e do convencimento. O envolvimento também é uma boa estratégia. Envolva seu aluno. Peça uma participação especial na lição da semana seguinte, explicando ou explanando algum tema. Assim, ele saberá que precisa saber mais sobre aquilo, pois tem uma determinada tarefa a cumprir. Segundo princípio: as experiências prévias dos alunos fornecem riqueza de recursos para a aprendizagem. Como pontuamos rapidamente no início dessa aula, o adulto já tem muitas experiências de vida. Essas experiências constituem uma grande bagagem. Os ensinamentos da escola sabatina serão muito mais ricos se essas experiências puderem se conectar aos vários momentos da programação, mas principalmente ao estudo da lição, que nada mais é que o estudo da Bíblia. Sempre que houver articulação entre a história de vida e os conceitos estudados na lição, haverá maior chance de um aprendizado tornar-se significativo. Lembra que na unidade anterior nós falamos que as emoções interferem diretamente no aprendizado? Então, as experiências de vida próprias ou dos outros costumam despertar emoções. Por isso, estão tão articuladas com o aprendizado. Aqui, cabe destacar que a experiência de vida de um membro, contada por ele como um exemplo, pode significar aprendizado para todos, pois aprendemos e muito uns com os outros. Aliás, em qualquer faixa etária, a troca de conhecimentos entre alunos é uma excelente forma de aprendizado. Nós vamos falar melhor sobre isso mais à frente nessa disciplina. Terceiro princípio: os adultos tipicamente se tornam prontos para aprender quando experienciam a necessidade de lidar com uma situação de vida ou realizar uma tarefa. Outra particularidade dos adultos é que eles sempre estarão muito mais abertos a aprender quando estiverem vivenciando um momento em suas vidas que requeira determinado aprendizado. Ou seja, por necessitarem de determinado conhecimento prévio para aquele momento da vida, estarão muito mais prontos e motivados para aprender. Por isso, professor, uma boa estratégia de ensino para se utilizar com os adultos é, antes de ensinar, mostrar a importância de se adquirir determinado conhecimento. Os adultos não querem gastar tempo em aprender o que não lhes traz acréscimo. O conhecimento tem um sentido prático para eles. O estudo que fizemos aqui trouxe aspectos básicos e centrais sobre o aprendizado de adultos. Eles são importantes para ajudar a dar um caráter mais didático e metodológico à escola sabatina, uma vez que isso resulta em maior envolvimento, participação e aprendizado. Em última instância, o que desejamos é que você vá adquirindo mais conhecimentos e, com isso, vá se instrumentalizando para conduzir cada vez melhor a sua classe. Ensinar nunca é uma tarefa fácil, independente do público. Mas já sabemos que, em se tratando de adultos, não basta querer ensinar.
Um dos segredos do sucesso é envolvê-los no processo. Nos vemos na próxima aula. Até lá!